Olá pessoal, tudo bem? Estamos novamente neste vídeo ao vivo, aqui pelo nosso canal, pelo nosso Face. Nós já fizemos 3 lives, 3 vídeos anteriores nas quintas-feiras. Vamos continuar fazendo esses tipos de vídeo. Nos primeiros vídeos, o primeiro vídeo nós falamos sobre a preparação, o que nós devemos fazer antes de falar em público. No segundo vídeo, eu falei um pouco sobre o roteiro, essa questão de que quando nós vamos falar em público, nós temos de ter um roteiro, principalmente em relação a quanto tempo nós vamos falar. Então, isso é essencial. Quando nós vamos falar em público, nós temos de pensar, eu tenho 15 minutos, eu tenho 10 minutos, eu tenho 20 minutos, então, pensar no roteiro é essencial. Um outro aspecto que eu falei anteriormente, da ideia de falar em público, é que quando nós vamos falar e pensar no nosso público, nós temos de preparar o conteúdo. Ao preparar o conteúdo, nós temos de imaginar o que as pessoas esperam que nós vamos falar a respeito daquele conteúdo. Então, por exemplo, outro dia eu fui preparar uma aula, é um público novo, é um desafio, e eu me armei, entre aspas, de alguns livros e comecei a pensar naquele meu novo público. O que eu vou falar para eles e como é que eu vou fazer esse preparo? Então, uma boa estratégia, uma boa forma de se preparar para falar em público é utilizar uma boa bibliografia. Então, só para vocês terem uma ideia, eu, de mão dessa bibliografia, me preparei lendo sobre produção textual, redação oficial, comunicação nas empresas, como trabalhar, ler e escrever, comunicação eficaz. Então, veja, me armei de todas essas bibliografias para trabalhar esse conteúdo novo. E é isso que nós devemos fazer quando nós vamos falar em público. Nós temos de ter a fonte de onde nós vamos tirar aquele conteúdo. Nós temos de ter a nossa fonte de dados, seja de livros, seja de bons sites. Hoje em dia, nós sabemos que com a internet nós temos à disposição muitos sites, mas nós temos de tomar cuidado de onde que nós vamos tirar essas informações, porque muitos sites, eles não são tão apropriados para nós tirarmos as informações, para nós coletarmos esses dados. Então, ao se preparar com esse conteúdo, com bons livros, com boas referências, com boas bibliografias, você vai fazer um resumo dos tópicos. Nós já falamos no vídeo anterior, melhor dizendo, no vídeo número 2, de quais são as partes de uma apresentação, o que nós devemos falar em cada uma das partes. Então, em cada uma das partes, nós temos de preparar esse conteúdo. Muito bem, na apresentação, como nós falamos, nós vamos fazer as saudações iniciais. O que nós vamos falar em termos de conteúdo? Quais são os argumentos que nós vamos utilizar? Por isso, então, se nós vamos utilizar determinados argumentos, é interessante que nós tenhamos uma boa bibliografia. Nesta bibliografia, nós vamos fazer o quê? Nós vamos extrair os dados, nós vamos usar as principais fontes de referência para que nós saibamos como que este público, o que ele espera a respeito desse conteúdo. Então, essa questão, o Matheus, agradeço pelo comentário, Matheus. O Matheus está dizendo que nós temos de entender o público, nos conhecer, ler constantemente. Exatamente, ler constantemente para o que o Matheus fala, melhorar o nosso repertório, melhorar o nosso vocabulário. Então, o que nós temos de saber se nós vamos falar no mundo corporativo, se nós vamos falar diante de uma plateia, numa universidade, para colegas, para professores? A ideia é sempre, como esse vídeo nós estamos falando, é preparar muito bem o conteúdo, que é o que nós fazemos, exemplificando melhor, no nosso curso de oratória. A cada apresentação, o aluno, ele não vai sem saber o que ele tem de falar. Ele tem um momento, um tempo para preparar o seu conteúdo e depois ele é filmado, a apresentação ela é revista pelo aluno. Então, essa ideia de você ter preparo ao se apresentar, não só no nosso curso de oratória. Hoje em dia, qualquer um pode gravar em casa, ver como é que fica a filmagem. Então, essa preparação é essencial.
Então, pessoal, eu não gosto de fazer vídeos muito longos, porque depois as pessoas acabam não assistindo. Eu gostaria de deixar como sugestão, eu coloquei aqui o meu canal no YouTube, tem alguns vídeos ali disponíveis com depoimentos de alunos. Fica também a sugestão para vocês que já curtem a minha página no Face, acessar ao site para obter outras informações. Em breve nós teremos outra novidade no site, que é um blog com artigos que nós trataremos mais especificamente. Então, esse foi o nosso vídeo. Nós não vamos fazer vídeos longos e hoje o aspecto principal foi tratar da preparação do conteúdo para que nós tenhamos mais segurança para falar em público. Tudo bem, pessoal? Até a próxima transmissão, até o próximo vídeo e fique com Deus e até mais.